Para você entender o que nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 38, onde está a frase em questão: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para você compreender exatamente isto, você precisa examinar também o tempo, a sucessão dos fatos. Veja o seguinte: Jesus foi crucificado no dia da Páscoa, no mesmo dia em que os judeus estavam sacrificando nos templos o cordeiro pascal. Jesus também foi sacrificado e morreu nesse dia. Ressuscitou no domingo. Agora, desse dia da ressurreição, ele apareceu, ficou 40 dias em aparições. Ele foi visto por Madalena, quando foi ao sepulcro. Ele apareceu no meio dos discípulos, que estava escondido, com medo dos judeus, numa casa. Ele apareceu aos discípulos que estavam indo em direção à cidade de Emaús. Ele apareceu aos discípulos na praia, onde ele comeu peixe com eles. A última aparição do Senhor foi quando da sua ascensão aos céus, quando ele foi visto por mais de 500 irmãos. Os discípulos estavam lá também presentes. E foi nesse momento glorioso que ele deu as suas instruções finais. Ora, veja, as últimas palavras que uma pessoa diz são as mais importantes. Então veja, foi nesse momento que o Senhor nos deu a fórmula batismal. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus apareceu 40 dias, ficou em aparições durante 40 dias. No seu último dia, é que ele deu estas instruções. Agora veja, passados mais 10 dias, aconteceu o dia do Pentecostes, que nós lemos descrito no capítulo 2 do livro de Atos. Foi a descida do Espírito Santo. Os judeus, vendo aquela gloriosa manifestação do Espírito Santo, eles perguntaram, Pedro fez um discurso, onde deu a eles o testemunho de Jesus Cristo ressurreto. E eles perguntaram, porque estavam com seus corações compungidos pelo Espírito Santo. Eles perguntaram: o que faremos, varões irmãos? Aí Pedro diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então veja, para você entender a Bíblia, além de você ter que ter uma noção da história, do tempo, da cronologia, você precisa também examinar os versos que antecedem ao verso em questão e os versos que se seguem depois. Você precisa prestar atenção ao contexto. O que o contexto está dizendo? E você vai ver isso, que no verso anterior a 2,38, Pedro ele ouviu uma pergunta: que faremos? E ele respondeu: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então veja, nesse momento, Pedro não estava batizando, Pedro estava respondendo a uma pergunta.
Ora, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Pedro batizou os judeus convertidos, certamente ele usou as palavras que ele ouvira no dia da ascensão do Senhor aos céus, 10 dias antes. Pensar diferente é achar que Pedro era um sujeito maluco. Por quê? Junto com mais de 500 irmãos, todos os discípulos com ele, ele ouviu da boca do Senhor, um momento antes, minutos, segundos antes de subir aos céus, as palavras que ele deveria dizer ao batizar uma pessoa. 10 dias depois já estava fazendo tudo diferente. Já estava inventando. Que é isso? Só se Pedro fosse ancião da congregação. Aí eu ia dizer, né? Tudo bem. Os anciãos da congregação eles têm novas revelações, entendeu? Eles podem inventar à vontade, tá? E podem ter novas revelações. Mas, olha, não é assim não, hein? Tem que prestar atenção na história, no tempo. E também prestar atenção no contexto. Tá? E o contexto mostra claramente que Pedro estava respondendo a uma pergunta. Então, veja bem, você precisa fazer também, para compreender isso aqui, esse episódio, você também precisa fazer uma diferença entre as palavras que devem ser ditas com a autoridade daquilo que está sendo feito. São coisas distintas. Você deve ter visto filmes americanos aí, quando o policial prende o bandido, ele diz para o marginal: você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser pode ser usado contra você. Você tem direito a um advogado. Ele é obrigado a falar isso. Mesmo que o cara tenha cometido um crime bárbaro, sabe, cortou a cabeça do sujeito, e deu 50 facadas nele para roubar uma moeda de $1, entendeu? O policial é obrigado a falar estas palavras para ele. Mas ele não está prendendo estas pessoas mediante estas palavras. Ele está prendendo essa pessoa, esse criminoso, debaixo da autoridade da lei, por ordem da lei. É o caso aqui. Pedro estava dizendo que aqueles judeus deveriam se batizar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, por ordem de Jesus Cristo. Agora, as palavras que ele deveria dizer ao batizar estas pessoas, com certeza ele falou aquilo que ele havia ouvido 10 dias antes, no momento da ascensão do Senhor aos céus. Olha, veja bem, a congregação cristã apostólica também tinha uma fórmula batismal, tal qual, igual à da congregação. Mas eles perceberam o erro disso. Porque onde está o erro? Do jeito que a fórmula batismal está construída, ela está construída em nome de 4 pessoas. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são pessoas. Aí a congregação adotou o nome Jesus, em nome de Jesus Cristo, uma 4ª pessoa. Aí você diz: não, irmão Jair, é claro para qualquer criança que esse filho é Jesus Cristo, entendeu? É claro para você, meu irmão, porque você é cristão, tá? Você tem uma doutrina cristã. Então isso é claro para você, para mim também. Mas a fórmula batismal é para as criaturas também. E nós temos o Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo e esse é o Filho. O indiano, a congregação está na Índia agora. O indiano pode achar que esse o filho aí é o Deus dele lá, o Shiva. Entendeu? O crente, o camarada maçom, pode achar que essa palavra filho aí quer dizer o Gadu. O muçulmano pode achar que esse filho aí é o Maomé.
Então, veja, esse filho tornou-se uma incógnita, entendeu? Que pode ser preenchida com qualquer nome. Então, isso está errado. Entendeu? Então, o que fez a Congregação Cristã Apostólica? Eles estabeleceram lá no Estatuto. Eu não sei certinho como é que ficou, mas é alguma coisa semelhante a: por ordem de Jesus Cristo te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não for por ordem, é debaixo da autoridade de Jesus Cristo eu te batizo. Ou então, por mandamento de Jesus Cristo. Mas nunca em nome de Jesus Cristo. Porque desta maneira, cria-se uma fórmula batismal em nome de uma quaternidade. E a nossa doutrina é em nome de uma trindade. Entendeu? Então, veja bem, eu estou com 70 anos agora. Mais dia, menos dia, o Senhor vai me levar para a sua glória. Vou entrar na glória de Deus, vou ver a face dele como ela é, vou desfrutar das benesses de estar na presença e junto do meu Senhor. Mas você que lê as coisas que eu escrevo, você que está vendo este vídeo, você é a igreja de amanhã. Então presta atenção nestas coisas, para você no dia, se você tiver a oportunidade, você ter a coragem, o caráter cristão, de se levantar numa grande assembleia e falar a verdade da palavra de Deus. Porque a congregação está acumulando erros sobre erros, erros doutrinários sobre erros doutrinários. Estão desviados da sua própria doutrina. A Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Perfeita guia de fé. É o que a Bíblia diz, nós devemos acreditar. Perfeita guia de conduta. O que a Bíblia diz é aquilo que nós devemos praticar. E esses homens aí estão inventando muita coisa, viu?